Olá, meu amigo, minha amiga que está assistindo agora. Deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é Ricardo Melo. Eu sou o criador, desse canal Mecânica Descomplicada. E o objetivo desse canal é fazer com que você tenha uma dimensão menos burocrática, digamos assim, do que é uma mecânica, como funcionam os andamentos da mecânica, como alguns pontos podem ser descomplicados nesse universo que para muitos parece complicado, mas na verdade não é. Tem alguns termos técnicos, obviamente, que tem que ser respeitados, mas a gente vai de alguma forma fazer com que essas complicações sejam facilitadas para você, ok? Então, para iniciar esse vídeo, como diz na capa, a gente vai falar um pouco sobre um assunto meio polêmico, que é como saber se um mecânico está realmente te enganando ou não, ok? Então a gente vai fazer alguma lista de algumas coisas aqui, que vai te dar uma base mais ou menos se você realmente está sendo enrolado por aquele mecânico ou não. Bom, antes de mais nada, esse não é um vídeo para, digamos, falar mal do mecânico. Só para exemplificar a coisa, eu sou mecânico há quase 20 anos e eu passei por diversas oficinas e ainda estou na atividade. E algumas delas eu tive que realmente sair da oficina porque ia contra os meus princípios, Além de mecânico, eu sou religioso, obviamente eu tenho a minha religião. E isso impede muitas vezes de eu fazer alguns atos, aliás, muitas, não todas as vezes, alguns atos que eu não concordo e que vai contra os meus princípios, Confesso que algumas dessas, de algumas vezes eu precisei realmente sair da mecânica porque não ia me enquadrar nos padrões que eu queria, tá bom? Então a primeira coisa, ao pegar o seu carro e levar para uma oficina, por favor, talvez esse seja o ponto mais importante que vocês tenham que ter em mente, tá bom? Relate qual é o seu problema detalhadamente. Informe ao seu mecânico o que realmente está acontecendo com o seu carro, o que está te incomodando com aquele carro, certo? Por que isso? Porque isso vai fazer com que ele tenha um diagnóstico correto. E o que é o diagnóstico correto, Ricardo? Muitas vezes não é que o mecânico está querendo te enganar, é que ele não entendeu qual é o problema. Vou dar um exemplo. Você está com barulho na traseira do seu carro que você quer descobrir o que é. Tá ok. Então você chega na oficina e fala assim, olha, eu preciso que você veja um barulho que está acontecendo na traseira do meu carro. Aí tem um erro de comunicação. Você simplesmente larga o carro lá e o mecânico está enrolado, está fazendo algumas outras coisas. E ele vai ver e vê uma peça que está ruim no seu carro, certo? Essa peça que está ruim e tal, de repente o amortecedor está estourado, enfim, ali. E você vai, bom, beleza, o amortecedor está estourado, então vou trocar esse amortecedor para resolver o problema do meu cliente, sanar isso, tá bom? O que acontece? Na maioria das vezes, amortecedor estourado na traseira, exceto que ele estoure o batente, ele não faz barulho, embora seja uma peça realmente que vai ali te dar uma falta de estabilidade. O que acontece? E de repente o problema que você estava se referindo e estava te incomodando era o macaco solto ou o step solto lá atrás. Problema relativamente simples. O diagnóstico do mecânico está errado? Mais ou menos. Ele não resolveu o seu problema, ele trocou uma peça realmente que estava com defeito, mas ele não foi aonde você estava reclamando mesmo, aquilo que te incomodava, entende? Então, por favor, relate ao seu mecânico, perca um tempo, isso aí vale para você, mecânico também, dá uma volta com o carro, vê o que está acontecendo, certo? Vê o que está incomodando. Muitas vezes só levantar o carro no elevador não resolve, tá bom? E esse é o primeiro ponto. O relacionamento e o compartilhamento de informações entre o cliente e o mecânico, isso vai ajudar bastante. Dito isso, ok, vamos para o próximo passo. Você já foi lá, já falou o que é, já deu uma volta com ele, enfim, já sabe o que está acontecendo, ok. Aí o mecânico ele vai te relatar qual que é o problema do carro, ou seja, pelo menos ele tem que te ligar, te informar, se não for algo que você tenha que ficar na oficina, e for algo que mais complexo, de repente, que dependa que você saia da oficina. Vou dar um exemplo para você. Você tem um defeito no carro que ele não é toda hora que acontece, certo?
Isso acontece muito, muito mesmo. Não sei a porcentagem exata, mas na maioria dos casos, olha, o carro tava com esse problema, agora cheguei na oficina, o carro não faz mais. Acontece muito, isso é um problema intermitente. Ou seja, ele vai depender exclusivamente do que você falar e no momento que esse problema acontece, isso tudo tem que ser passado, certo? Beleza, mas o mecânico obviamente ele te passou, olha, é isso. Primeira coisa que você tem que fazer é pesquisa. Gente, a gente está em tempo de Google, de internet, tudo é pesquisa. YouTube, enfim, tudo é pesquisa. Vê se o diagnóstico que ele está te passando tem ali uma linha de raciocínio lógica. Vai ter outras coisas, óbvio, cada caso é um caso, não estou falando que o seu caso vai estar com certeza no YouTube, não é isso. Mas pelo menos pesquisa para saber se o que ele está falando corresponde com aquilo que você realmente está relatando para ele, entende? Entende o que eu quero passar? Mais ou menos isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. A gente tem tudo compartilhado hoje no mundo. Então peça vídeos de como está o procedimento do carro. Ricardo, mas eu vou ficar na oficina observando. Ok, mas na maioria dos casos, principalmente em mecânica mesmo, não centro automotivo, algumas coisas são demoradas. Você ficar na oficina, de repente vai deixar você numa situação que você vai perder tempo demais ali. E às vezes tem serviços que demoram dias, dependendo do que, até mês. Então você vai depender das informações que estão sendo passadas para você através do seu mecânico. E muitas vezes é por vídeos, fotos, mandados pelo WhatsApp, enfim. Mas peça isso. Por quê? Porque essa é uma das formas que ele tem, e não tem por que ele negar, que realmente ele confirma que está trocando a sua peça, aonde está o defeito, antes mesmo da troca, olha, tá vendo aqui, ó, isso que está acontecendo. Se é algo em injeção eletrônica, mesmo que você não entenda muito, ele mostrar os erros num scanner de repente, isso tudo vai fazer com que você se proteja de qualquer tipo de enganação ali, tá bom? Próximo passo, né? Pesquise muito bem e pergunte ao seu mecânico sobre a peça que está sendo colocada no seu carro. Gente, é muito importante isso. O barato, na maioria das vezes, eu não vou falar generalizar, tá bom? Mas o barato sai caro. Muitas vezes, vou dar um exemplo para você. Você vai lá no seu mecânico e você está com barulho e de repente esse barulho, ele te dá o diagnóstico correto, é um batente de amortecedor. Ok, maravilha. Aí ele põe lá um batente de amortecedor, que é um batente que vai te resolver o problema momentaneamente, mas ele, por lei, ele te dá uma garantia de 90 dias ali, não é isso? Chegou no dia 91, a peça deu problema de novo. E agora? Claro, alguns vão ter um bom senso de falar assim, olha, passou pouco tempo, eu vou lá trocar para você, conversa com a autopeça, beleza. Mas gente, na maioria dos casos não é assim, tá bom? Então, peça de qualidade não é cara. Ela exige ali pesquisas, tempo de aprimoramento, tempo para poder você realmente colocar tudo aquilo em um projeto para você desenvolver para que realmente aquilo sane verdadeiramente seu problema por um bom tempo, né? Não adianta você colocar uma peça barata no seu carro e o mecânico vai achar show porque ele tem mais margem também para colocar em cima e achar que isso vai resolver o seu problema para sempre. É a mesma coisa, eu sempre falo para todo mundo. Gente, não tem como em um posto de combustível, com bandeira ou não, a gasolina tá R$6 e no outro tá 3 e você fala, não, é a mesma gasolina. Gente, por favor, não é. Não tem como. Não existe essa mágica. É claro que tem diferenças entre categorias, enfim. Tem todo um processo, logística. Tem. Mas se a diferença é muito grande, desconfie. Isso não está certo. Alguma coisa tem de errado aí. Tá bom? E aí eu vou para a última análise, para não ficar um vídeo muito longo. Claro que cada item desse ele merecia um vídeo, mas é só para você ter uma base ali mais ou menos do que o mecânico tá te passando ou não. É preço. Gente, eu não tô aqui, mecânicos não me fuzilem no YouTube, tá bom? Mas eu não quero colocar preço, obviamente, no serviço de ninguém. Cada um sabe da sua capacidade, da sua qualidade.
mas tem alguns pontos específicos que é muito importante você, consumidor, você que tem carro, levar em consideração. Que é o seguinte: quando você vai em centro automotivo grande, ele tem realmente uma estrutura maior, ele tem ali, de repente, sabe, vários elevadores, funcionários, tem um salão, um galpão enorme, ele tem ali uma publicidade incrível. Só que isso tem um preço também, tá bom? Isso aí vai estar incluso nos serviços dele. Claro, não estou falando que isso menosprezar, digamos assim, a qualidade do que ele vai fazer do seu carro. Não é isso. Mas isso tem um custo. Ele não tem como manter uma estrutura dessa sem colocar isso nos serviços. Entende isso? Então, às vezes, você ir para uma oficina que não tem uma estrutura melhor, claro, seguindo os itens que eu estou te passando aí, com uma margem mais ou menos segura, ou alguém que você já confie numa estrutura menor, vai também te dar um preço mais acessível, porque ele não precisa necessariamente incluir uma baita estrutura no valor da tua nota, entende? Então isso ajuda você a fazer um serviço de qualidade seguindo esses passos com um preço mais acessível. Tá bom? É por isso, por exemplo, que eu, além de eu atender em oficina mecânica física, eu faço serviços no local. Às vezes a pessoa não tem tempo, enfim, finais de semana eu vou até a casa do cliente e eu faço isso, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para você, obviamente, entrar em contato, número de telefone e tudo, mas entenda, tá? Existe uma metodologia, claro, que se você seguir, você obviamente vai evitar muita dor de cabeça com o mecânico. E repito, eu não estou aqui criticando o mecânico, estou muito pelo contrário, estou defendendo. Existe muita gente profissional e séria nessa área. E também não acho justo, né? E esse é um dos motivos de eu gravar esse canal, de eu fazer esse canal e gravar esse vídeo, obviamente. Todos pagarem pelos erros da minoria, na verdade, né? Essa fama toda aí é porque realmente algumas pessoas se aproveitam disso, como eu falei no começo do vídeo. Eu tive que sair também de algumas oficinas porque feriam o meu princípio básico da honestidade, entende? Então, esses passos fazem com que você realmente tenha uma noção melhor do que está sendo feito no seu carro e você tenha mais segurança naquilo que você realmente está ali proposto, né, a resolver, enfim, para aquilo não te dar mais dor de cabeça, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui sobre tudo que foi falado, alguma observação a mais, enfim, e sugestões também para outros vídeos, tá bom? Até a próxima, tchau!